Como mais uma videoaula simultânea, mais uma videoaula de História, semana do dia 12, e falando um pouquinho mais sobre República Velha, né? Porque é um tema muito extenso, nós temos que fazer bem devagar para que vocês possam ter boa compreensão. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre a política dos governadores, né? Voltando ao nosso comentário, né, a gente sempre comenta sobre as fases do Brasil, e não é uma fase tão antiga, né, é de 1889 a 1930. Essa política dos governadores foi um acordo político, né, firmado durante o período da República Velha. Enfim, qual era esse acordo? O intuito desse acordo era unir os interesses políticos locais. Mas veja bem, os interesses dos políticos locais já tinha, né, já havia, né, e já era marcado pelas oligarquias estatais da época, né? Eles só queriam firmar um acordo mais extenso, que era um acordo juntamente com o governo federal. E que acordo era esse? Esse acordo era para garantir, tá, o controle do poder político, cada vez mais firmar uma aliança mais sólida, para que eles tivessem pessoas dentro do governo para os interesses políticos e financeiros da época. E o que aconteceu com isso? Já existia alguns movimentos dentro do Brasil, né? Se você pegar 1889, foi a data da abolição da escravatura. O que acontece com isso? Muitos negros na rua, né, analfabetos, semi-analfabetos, mas nós tínhamos também camponeses na rua, né? Nós tínhamos a parte da indústria, né, que já existia no Brasil, algumas indústrias, que nós tínhamos os trabalhadores da indústria revoltados com algumas situações que haviam dentro do país. Isso não é diferente da agora, né, gente? A gente sabe muito bem que o povo, quando se desenvolve, ele tem a natureza normal, começar a discutir sobre o porquê que ele está passando pela situação difícil. Porque aquele que ganha, né, aquele grande político, o grande industrial, o grande empresário daquele período, ele não é diferente do empresário de hoje, que só quer ganhar e não quer dividir. Só que naquele período as leis eram umas leis muito ainda retrógradas, né? Ela não dava subsídio aos trabalhadores, não só os trabalhadores rurais, mas os trabalhadores da indústria, de ter firme as suas partes, né? As suas vantagens que hoje tem com as leis trabalhistas. O que aconteceu com isso? As oligarquias, em troca, ela favorecia, né, a escolha dos candidatos por meio de voto aberto, que era comandado e manipulado por quem? Pelos coronéis. Hoje, ela é manipulada pela mídia, né? Mas antigamente era manipulada pelos coronéis. É o que eles representavam, a força local do Estado, né? Eles mantinham o voto de cabresto nos locais, nos seus redutos eleitorais. E com isso faziam o quê? Essa manipulação. Eles colocavam dentro do governo federal
estadual e municipal quem eles queriam. Quem iria favorecer eles? Né? Eles dominavam essa cena política muito fácil. A cena política e econômica do país era monopolizada pelas famílias nobres, né? Comandadas por quem? Pelos coronéis. Então os coronéis sempre estavam atrás de um grande político. E as pessoas se revoltando com essas situações. Na verdade, após esses conflitos, essas situações de desconforto, Hermes da Fonseca, né, ele vai e inicia uma política que chamavam de política da salvação, né, ou das salvações, que foi implantada por ele. Essa campanha ele chamava de uma campanha contra a campanha civilista, né? Civilista por quê? Porque ele queria ir contra esse monopólio das oligarquias, né? E o que ele fez com isso? Ele consistiu, né, e promoveu intervenções militares nos estados. Começou em São Paulo, né, que não conseguiu realizar, porque São Paulo era um grande reduto eleitoral e monopolizado pela oligarquia cafeeira, né, que mandava naquele período, mas enfraqueceu, mas nem tanto os cafeicultores. Foi meio que um fracasso. Mas tinha um general da época chamado Danta Barreto, que assumiu o governo de Pernambuco, tá? E começou a criar grandes golpes nos estados, como por exemplo no Ceará, em Alagoas, né? Lá eles conseguiram enfraquecer um pouco mais esses civilistas, né? Como se dizia antigamente. O governo acreditava, na verdade, o governo de Hermes da Fonseca, que dessa forma ele moralizaria o país. Só para vocês terem uma ideia, a Marinha de Guerra brasileira foi utilizada pelo governo federal. Tanto os navios de guerra que eles colocaram para poder combater esse movimento civilista, né? São Paulo participou também disso, Minas Gerais, todos esses estados que eram importantes para o país, Hermes da Fonseca, né, junto com Dantas Barreto, eles começaram a fazer esse contexto da política da salvação. O governo federal colocava interventores militares ou civis, mas sempre apoiado pelo exército, em substituição às oligarquias que comandavam naquele período esses estados. Essas oligarquias dominantes, né? Digamos assim, que dominava os grandes estados como Rio, São Paulo, Minas Gerais, né? Com isso, o que aconteceu? Deu uma abalada nesse governo, nessas bases governistas. Porque, querendo ou não, por mais vontade que ele tivesse de fazer, né, como a gente vê até nos dias de hoje, o pacto, né, de você deflagrar uma política dentro de um país que já está contaminada, né, dentro da engrenagem, é um pacto muito grande, é um abalo muito grande, né? Que isso enfraquece até os poderes políticos de quem quer fazer, porque começa os apoiadores a perder as vantagens que tinham. E essa política da salvação, na verdade, ele colocando o exército, colocando pessoas do governo dele dentro dos estados, né, só tirou as oligarquias, porque na verdade não moralizou muitas coisas.
esse projeto original começou a ter outro caráter e, na verdade, veio a só mudar o nome, né? De política da salvação, só colocou outros tipos de pessoas que começaram a fazer as mesmas coisas de modo diferente, mas politicamente continuando com algumas vantagens, porque pessoas de má índole foram colocadas dentro desses estados para moralizar, e na verdade não moralizou, né? A política não consegue, né? Não funcionou em algumas regiões por causa da resistência. E outros lugares não funcionou essa grande oligarquia, né? Por causa do quê? Por causa que a própria população começou a ter resistência por ela. Você tem uma política que é da oligarquia, entra uma outra para moralizar os costumes dentro do seu estado, mas na verdade não moraliza, só bota outras pessoas para comandar e continuar fazendo as mesmas coisas de nome diferente. Mas, no caso do Ceará, por exemplo, teve um caso famoso, né, que ocorreu lá, que o padre Cícero Romão Batista, né, ele era poderoso naquele estado e ele impediu as ações, colocando o povo contra o governo. Ou seja, o povo não queria nem a política da oligarquia e nem a política de Hermes da Fonseca, porque de nada estava adiantando. Ou seja, esses conflitos, esses confrontos dentro do país, que nós vemos até nos dias de hoje, nessa política que acontece, é justamente que só quer se mudar o sistema, mas a máquina continua a mesma, né? Sem educação e sem ética, a gente não consegue nada, né? Então, mais uma aula e na próxima semana a gente dá continuidade ao tema. Fique com Deus.